Para você que é de Goiás, se liga nesse convite que eu vou te fazer agora. Dia 14 de setembro, Alfa Concursos, juntamente com o Diferencial Concursos, faremos um super evento. É a super revisão de véspera para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Então não perde essa oportunidade. É aquele momento em que os professores te entregarão de bandeja algumas questões preciosas para a sua prova. Aproveite, corre lá, adquira já o seu ingresso e participe desse nosso super evento. Te aguardo lá. E aí, alfartano e alfartana, seja bem-vindo a mais este nosso super evento. Eu, professor Thiago Vidal, estarei contigo aqui nos próximos minutos, resolvendo algumas questõezinhas relativas especificamente aí aos dispositivos constitucionais aplicados aos servidores públicos. Melhor dizendo, aos agentes públicos, né, professor? Porque tem diferença. Eu que estudei direito administrativo sei que tem diferença na classificação. Se você não se recorda dela, fica tranquilo que ao longo desse nosso bate-papo aqui eu vou rememorizando alguns conteúdos e aí você vai chegar na sua prova voando baixo, tá bom? Então, basicamente aqui, a ideia é que através das questões nós possamos fazer uma releitura do conteúdo teórico. É quando você aplica a teoria, a sua bagagem teórica, na prática. E aí, obviamente, se necessário, você vai fazendo alguns ajustes na organização dos seus estudos, tá bom? O tema escolhido aqui foi as disposições constitucionais. Então perceba, muito do que é tratado em relação a essas questões toma por base o texto constitucional. Pode facilmente esse tema vir inserido lá no tópico de direito constitucional, mas também ele pode aparecer no tópico de direito administrativo. Então fica ligado. Se você já percebeu, você estuda uma vez e mata duas matérias. Nossa, professor, é verdade. Então, quando o Dalpiva vem aqui falar de direito constitucional, você já está estudando direito administrativo. Quando eu falo de direito administrativo, você já está estudando direito constitucional. Tá bom? Vamos lá então? Para a tela comigo, vamos à primeira questãozinha aí e eu vou fazendo algumas considerações, a gente vai avançando aqui para fazer os ajustes necessários, tá bom? Se liga aí no enunciado. O artigo 37, caput da Constituição Federal, traz princípios expressos aplicáveis à administração pública. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente corretamente um princípio expresso da administração pública previsto na Constituição Federal. Nossa, professor, mas isso aí é mais mole que morder água. Moleza, mais mole que sentar em pudim. Esse tipo de questão aí nunca vai aparecer na minha prova. Tá aqui, ó. Se liga, olha o ano dessa questão. A banca acabou de cobrar, de te perguntar sobre princípios constitucionais. Isso tem relevância para a minha prova, professor? Óbvio que sim. Se você sabe quais são os 5 princípios constitucionais, você vai se lembrar que os agentes públicos, uma vez fazendo ou não parte das estruturas da administração pública, obrigatoriamente se sujeitarão a estes princípios. Ah, verdade, né, professor? Por isso que é bom relembrar. É o famosíssimo macetinho do LIMP. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. As alternativas aqui, né? Elas deram até... Essa que é aquela questão, sabe? Você pegar confiança, você lê um troço desse aqui, você fala, não, pera lá. Isso aqui é muito fácil. Cadê a câmera? Cadê a pegadinha? Presta atenção. Confia. Confia em você. Ah, você sabe que os 5 princípios expressos são aqueles lá do caput do 37. Investidura é princípio? Não. Greve. Se o animal marcar isso aqui, greve, você pode desistir. Concurso por, eu achei que era greve, era um princípio, né? Desiste agora, enquanto ainda é tempo, tá bom? Improbidade,
Obviamente, né, a improbidade no sentido de má-fé vai ser princípio da administração pública? Não, professor. Eficiência, para quem lembrou do macetinho, essa aqui ficou moleza, e anterioridade também não é princípio. A grande questão, né, é que essa primeira questão aqui, ela trouxe dentro das alternativas situações que não são princípios, não são considerados princípios. Tá? A anterioridade ali se forçando na barra, né, se considera até um subprincípio. Mas nenhum outro era princípio, a não ser o princípio da eficiência. Lembrando, tá, que o princípio da eficiência ele foi introduzido através da emenda constitucional de número 19 de 1998. Isso aqui é importante por quê? Porque a eficiência é o irmão mais novo. Ele não estava inserido lá no texto constitucional originário. Ele demorou 10 anos para aparecer no texto constitucional. Fechou? Então fica ligado. Se falar lá, são princípios constitucionais estampados, né, na CF desde a sua promulgação e coloca a eficiência lá no meio, já teve questão de prova assim? Descarta, tá bom? Mas aqui princípio da eficiência, melzinho na chupeta. Vamos para a próxima. Se liga na tela. Observando o que dispõe a Constituição acerca da acumulação remunerada de cargos públicos, assinale a alternativa correta. Você sabe que, como regra, não é possível, ou seja, proíbe-se a acumulação remunerada de cargos públicos. Legal? Beleza, professor. Quem fala isso também é o texto constitucional lá no artigo 38. Show de bola! Via de regra, eu não posso acumular 2 cargos de forma remunerada. Beleza? Por que eu estou falando que é a regra? Porque você tem que lembrar da regra. Ah, professor, mas eu já assisti às aulas, todo mundo fala das exceções. Sim, as exceções também aparecem no texto constitucional. Só que se você não lembra da regra, não adianta nada saber quais são as exceções. Perfeito? Então a regra é que você não pode ocupar 2 cargos, empregos ou funções de forma a acumular as suas, remunerações. Tá bom. Só que o texto constitucional, em algumas raríssimas hipóteses, permite essa acumulação. Ah, bacana, professor. Então vamos ver lá as alternativas, né? Diz lá, ó, letra A. A proibição de acumular não se estende a empregos e funções? Opa! Se está falando que é cargo, emprego ou função, se faz parte da organização da estrutura administrativa, a regra é a mesma, beleza? Então descarta a letra A aí. Letra B. A proibição de acumular não abrange as autarquias, fundações, empresas, sociedades, suas subsidiárias e sociedades controladas direta e indiretamente pelo poder público. Você estaria negando o óbvio aqui, né, se assinalasse essa. A autarquia, fundação, né, as entidades administrativas são parte integrantes da administração pública? Sim. Se faz parte da administração, segue a regra. Fechou? Letra C. É possível a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de técnico ou científico, quando houver compatibilidade de horários. Opa, legal! Questãozinha C tá redondaça, tá? Já vamos deixar ela aqui, ó, com a pintinha, beleza? Só para descargo de consciência, você lê a próxima alternativa. Não vai lá, é essa aqui, assinar ali. Calma, leia, descarta e aí você volta. Letra D. É possível a acumulação remunerada de 3 cargos de professor quando houver compatibilidade de horários. 3 não, 2 pode, 3 não, tá bom? Então nosso gabarito é a letra C. Lembrando, tá? Quais são as situações em que é possível a acumulação remunerada de cargo? 2 de professor, não 3, como estava aqui. 1 de professor e 1 de técnico ou científico, que é o nosso gabarito, ou 2 cargos de profissionais da área da saúde. Quando eu falo área da saúde, incluem-se médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, etc, etc, etc. Por quê?
Muita gente assinala a alternativa quando fala 2 cargos de médico. Não, médico não é a única profissão dentro da carreira da área de saúde. Legal? Então fica ligado. Então a terceira hipótese, vamos voltar aqui, ó, 2 cargos de professor, 1 de professor técnico ou científico, ou 2 de profissionais da área da saúde, desde que a profissão seja regulamentada. São essas 3 hipóteses, tá bom? Pelo menos as mais cobradas em prova. Por que as mais cobradas? Porque eu tenho uma quarta possibilidade. No caso do vereador, somente do vereador, ok? Quando existir compatibilidade de horários, ele também pode acumular remuneração. Tá? É muito comum em cidade pequena, por exemplo, ser professor concursado e desempenhar a vereança. Ser vereador, ocupar o cargo de vereador. Tem problema nenhum. Só o vereador. Prefeito não vale, deputado não vale, nenhum outro cargo. É só para o cargo de vereador. Tá bom? Essa quarta hipótese ela não é muito trabalhada, mas tem previsão no texto constitucional. Todas, eu vou repetir, todas as 4 situações, elas necessitam disso aqui, ó. Tá? Deixa eu apagar, dar uma limpada na tela e eu vou destacar essa informação aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Quando houver compatibilidade de horários, sempre, tá? Dentro das situações excepcionais em que é possível acumulação remunerada, sempre tem que haver compatibilidade de horários. Tranquilo? Aí sim eu posso, né, acumular remuneradamente 2 cargos na administração pública. Tranquilo? Fechou? Então nosso gabarito aqui, ó, letra C de Charlie. Vamos avançar? Próxima questão. O artigo 37 da Constituição Federal prevê que a administração pública, direta e indireta, de quaisquer dos poderes da União, do Distrito e dos municípios deve obedecer aos princípios que a regem. Compreendendo que tais princípios envolvem padrões de conduta sobre a administração e orçamento públicos, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. Pelo princípio da publicidade, as autoridades devem ter seus nomes protegidos e suas ações em segredo, evitando serem expostos aos contribuintes eleitores. Respira. Esse tipo de alternativa aqui vai aparecer. Professor, é essa a correta? Não! Presta atenção. Ele falou exatamente o contrário. Princípio da publicidade, leva a conhecimento do público aquilo que é feito pela administração. E aí, de novo, eu insisto na regra de ouro do direito administrativo. Não só do direito administrativo. Todas as matérias jurídicas, tá? Você vai partir da regra. O princípio da publicidade é regra. A publicidade é regra. O sigilo é exceção. Em algumas situações excepcionais, eu preciso de sigilo. Fechou? Eu preciso. Imagina você aí uma investigação policial. Vai falar, ó, investigado, espera aí que eu estou chegando lá, cumprir o mandado de busca e apreensão. Né? Você está sendo investigado aí por evasão de divisas, lavagem de capitais, né? Todos os crimes aí que indicam que se a hora que a polícia estiver chegando, você vai pirulitar, vai deitar os cabelos. Tá? Então perceba, situações sigilosas sempre devem ser encaradas como situações excepcionais. A Lei de Acesso à Informação me diz isso, ok? A Lei 12.527 fala, ó, em algumas situações pode ter sigilo, beleza? Mas essas exceções, essas situações são excepcionais, tá bom? Então descarta a letra A aqui, porque ele está falando publicidade com sigilo negativo. Letra B. Pelo princípio da eficiência, é que os agentes públicos realizam cursos, seminários, simpósios, bem como primam pela racionalização dos recursos públicos, com o objetivo de alcançar, e aqui eu dou um destaque, aqui, para quem assiste às minhas aulas, né, vai saber, o professor Vidal, ele sempre fala das palavras que são palavras-chave. Exato, está aqui uma delas. Quando eu falo em princípio da eficiência, quando este princípio ele é introduzido no texto constitucional,
e você já sabe que foi feito através da emenda número 19 de 98, busca-se com isso a implementação do chamado sistema gerencial. What the fuck is that, motherfucker? Sistema gerencial, brother. Nunca ouvi falar. Já ouviu falar. Se não ouviu, tá ouvindo agora. O sistema gerencial é aquele sistema aplicável à administração pública que preza pela busca de resultados e não de formalidades. O que interessa para a administração pública é alcançar sua finalidade. Não é ficar burocratizando tudo, né, empacando tudo, né, tendo que formalizar tudo bonitinho. A ideia da eficiência é exatamente essa. Busca por resultados. Isso implica em fazer o quê? Fazer mais rápido, com maior qualidade, empregando menos recursos financeiros, menos recursos humanos. É fazer mais com menos, professor. Exatamente. E aí eu te pergunto, quando um agente público, quando o servidor, o empregado, ele passa por cursos, por especialização, por seminários, perceba, ele se torna cada vez mais especializado. O cara manja mais do negócio, né, professor? Sim, ele tem maiores habilidades para poder resolver as suas buchas. É isso. Vai alcançar o quê? O resultado com maior facilidade. Então, o princípio da eficiência, tratado aqui na alternativa B, pô, casou. Tá falando exatamente de resultados. Pô, você vai treinar o pessoal que faz parte da administração para fazer o que tem que ser feito. Bem feito, mais rápido, gastando menos. Essa é a ideia da eficiência. Fechou? Vamos às outras alternativas aqui, ó, só para a gente descartar aqui. Deixa eu passar. Cadê minha setinha? Tá aqui, ó. C. Pelo princípio da legalidade, o administrador público é sujeito aos mandamentos da lei. Contudo, não há punição caso a conduta do agente violar a lei visando oferecer vantagem a si ou a outrem de seu convívio. É da hora essa alternativa aqui, né? O cara fala, não, tem que seguir a lei. Mas se você não seguir a lei para benefício próprio, não vai acontecer nada. Descarta a ideia aqui, tá? E a letra D, pelo princípio da impessoalidade, o agente não deverá priorizar atendimento a gestantes, idosos e pessoas com deficiência, haja vista que essa atitude de privilegiar a pessoa é proibida. A ideia que o raciocínio não está correto. Muito embora o princípio da impessoalidade diga, né, que o tratamento conferido pela administração aos administrados, ele tem que ser igualitário, equânime, em algumas situações pode haver tratamento diferenciado, em razão da situação jurídica do administrado. Como assim, professor? Então podem existir alguns privilégios em relação a idosos, a gestantes, a pessoas com deficiência? Sim. Por quê? Porque elas não estão na mesma situação jurídica que os demais. Pega só concurso público. Você bem sabe, né? Se você já fez a leitura de um edital, você sabe. Tem a ampla concorrência e tem as vagas que são para afrodescendentes, para negros, para pardos. Tem concurso que inclui indígena, tem concurso que tem para PCD, portador com deficiência. Tem, porque são situações jurídicas diferentes. A ideia da igualdade material, né, já trazida desde lá da época do Rui Barbosa, é tratar os iguais de forma igual e na medida de sua desigualdade. Né? Você tem que tentar equilibrar as desigualdades que existem em situações distintas. Essa é a ideia do princípio da impessoalidade. Então, quando ele fala não deve priorizar, não é essa a justificativa, tá bom? Até porque a gente tem o Estatuto do Idoso, que traz, a lei trata, né, de situações em que o idoso tem preferência na fila, prioridade, né, no julgamento de processo administrativo, judicial. Da mesma forma, né, gestante tem preferência em fila, pessoa com deficiência tem vaga em concurso público, beleza? Então descarta a letra D e ficou aqui, ó, nosso gabarito realmente, letra B de bravo. Tranquilo? Vamos passar para a próxima.
Conforme preconizado pelos princípios constitucionais, a atuação dos servidores públicos deve ser pautada pela conduta moral e ética, sendo vedado qualquer tipo de discriminação por sexo, raça, cor, idade ou qualquer outra forma discriminatória. O atendimento ao cidadão deve ser realizado de forma humanizada. A ação do servidor público deve ocorrer de forma igualitária, com dignidade e respeito. Assinale a alternativa que relaciona corretamente dois dos princípios constitucionais que embasam as afirmações anteriores. Então, quer ver só? Se você se lembra, tá? Vamos fazer um exercício rapidinho aqui, ó, do LIMP, que são os princípios constitucionais. Só com um macete você já consegue eliminar. Professor, não entendi muito bem o gabarito, vou ter que ler de novo. Mas se você lembra quais são os 5 princípios constitucionais, você já consegue descartar, por exemplo, a letra C. Hierarquia não é princípio, beleza? A letra D, eficiência é, mas efetividade não. Aí, cuidado, o LIMP tem um E só. Ah, professor, mas não sei se eficiência, efetividade, eficácia, mas 2 E não tem. Beleza? Já descartou a letra D. Tem transparência? Tem T ali no macetinho? Também não. Olha só com macete, você não precisa nem lembrar quais são os princípios. Só com o macete do LIMP, você já reduziu aí, ó, tá? Você já aumentou a sua chance de 20%, que você teria a chance de chute, você já aumentou para 50%. Pô, professor, verdade, verdade. Beleza. Feita essa peneirada, agora você vai fazer a leitura novamente e perceber quais são os 2 princípios que são tratados aí, tá bom? O que ele fala lá no começo? Ele fala de moral e de ética, não fala? Vou repetir, vou ser repetitivo, né? Mas porque o nosso cérebro aprende por repetição. Quando a gente estuda princípios, eu procuro passar para o aluno que existem palavras que são mágicas. Elas obrigatoriamente vão aparecer. Às vezes não aparece de forma explícita, tá? Mas a ideia dela, o contexto dela, aparece nas linhas do enunciado. Aqui está de forma explícita, moral e ética. Se você for ligar moral e ética com um dos 5 princípios, qual que você vai ligar? Ah, beleza, professor, é o princípio da moralidade. Moralidade significa o quê? Agir pautado na boa-fé, na probidade, na honestidade, na lealdade, com base na ética, com base na moral. Simples assim. Ah, é o princípio da moralidade? É, já acertou o gabarito. Mas qual outro bizu que ele dá? Ele continua lá, né? Ó, ele fala... A ação do servidor público deve ocorrer de forma igualitária. Quando você estuda princípio da impessoalidade, uma das suas vertentes é justamente a igualdade. Quer ver só? Esse princípio aqui, ó, merece um maior destaque. Por quê? Porque ele é muito cobrado em prova. O princípio da impessoalidade, ele pode aparecer sob 3 perspectivas. 3 perspectivas, professor? Sim. Primeira delas, significa vedação, a autopromoção. Segunda vertente pode ser entendido como sinônimo de finalidade. Beleza? E a terceira vertente aqui, ó, isonomia ou igualdade. No teu esqueminha aí, a hora que você for fazer revisão da parte principiológica, você vai ver lá que impessoalidade são essas 3 vertentes. Beleza? Essa semana estava vendo notícia, prefeito de uma cidade sudoeste do Paraná. Ele utilizou a máquina pública para se promover.
Ele criou um brasão lá meio parecido com o da prefeitura, beleza? E colocou como se fosse dele. E colocou placa de publicidade. Ó, eu sou foda, eu consegui recurso, eu. A partir do momento que você se coloca dentro dos quadros da administração, não é mais você, é a administração pública quem faz. Por isso que a Constituição veda a autopromoção. Legal? Fechou? A impessoalidade também significa finalidade. Se você lembra que a administração pública, ela deve atuar buscando o interesse público, tudo o que ela faz, praticamente, é voltado ao quê? A uma finalidade. Qual que é a finalidade? Você não vai tratar de forma diferente para beneficiar você, para beneficiar o A, o B, o C. Não. Você trata de forma indiferente porque você busca o interesse público. Essa é a finalidade de você tratar de forma impessoal os administrados, porque você busca o interesse público. E aí a terceira vertente desse princípio é a isonomia ou igualdade. É você dar as mesmas condições àqueles que se encontram na mesma situação jurídica. É por isso que tem vaga para portador com deficiência reservado lá, beleza? As dificuldades de um portador com deficiência são muito maiores daqueles que não são portadores. Ah, beleza, professor. Então, obviamente, né, é difícil achar um equilíbrio, mas a administração pública precisa pelo menos buscá-lo, pelo menos tentá-lo. Então a ideia de isonomia, de igualdade, não é sinônimo, tem que tratar todo mundo sempre de forma igual. Não, é sempre igual, mas também desigualmente em relação às suas desigualdades. Legal? Essa é a ideia de princípio da impessoalidade, da igualdade material que a gente chama lá no direito constitucional. Beleza, professor. Então agora ficou moleza, né? A moralidade a gente já tinha matado, impessoalidade. Lembrei das três vertentes aí. Show de bola. Vamos para a próxima questão. De acordo com o inciso 5 do artigo 37 da Constituição Federal, as funções de confiança podem ser ocupadas apenas. Olha só, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá? É bastante fácil a gente confundir o cargo em comissão de uma função de confiança, beleza? Primeiro, eu vou esquematizar aqui mesmo aqui na tela, tá? Ó, quando eu falo em cargo, você tem que lembrar que o cargo, ele pode ser cargo efetivo, e ele pode ser cargo em comissão. Onde que está escrito isso, professor? Está escrito lá no artigo 3º da Lei 8.112 de 1990. É a lei que trata do Estatuto do Servidor Público Federal. Legal. É lá no artigo 3º que é feita a distinção entre um cargo efetivo e um cargo em comissão. Basicamente, qual que é a diferença que eu tenho que lembrar para a hora da prova? Os cargos efetivos são aqueles que serão preenchidos, providos, mediante a realização de concurso público. É para isso que você está aí do outro lado da tela. Ah, professor, estão estudando e não para preencher cargo efetivo? Sim! Se você fosse designado, né, nomeado, melhor dizendo, para um cargo em comissão, você não precisaria estar aqui. Ah, professor, mas fala aí, passo o bizu. Você está falando que eu não preciso prestar concurso e mesmo assim eu posso fazer parte da administração pública? Sim, existe essa possibilidade nos chamados cargos em comissão, cargos comissionados. São aqueles de livre nomeação e exoneração. Ah, professor, mas então não vou estudar? Me dá um desse aí. Me fala como é que eu sou nomeado. Primeiro, os cargos em comissão, eles têm uma cota, uma porcentagem. A administração pública não pode chegar e colocar todo mundo para dentro sem concurso público, não. Até porque, e aí de novo, a gente volta à regra. A regra é que esse provimento, preenchimento de cargo público seja feito através de concurso.
Concurso esse composto por provas ou provas e títulos, tá bom? Beleza? Então o que você busca é esse aqui. Tira da cabeça o cargo em comissão. Por quê, professor? Porque da mesma forma que você entra, que é nomeado, você vai ser exonerado. Você não tem estabilidade nenhuma, tá? Entrou hoje. Se quem te colocou lá não vai mais com a tua fuça amanhã, ele quer te dar o pé na bunda? Pode, né? Pode. Então o cargo efetivo aqui, ó, você vai lembrar, concurso público. Concurso, beleza? Já o cargo em comissão é aquele de livre nomeação ou exoneração. Tá bom? Beleza, professor. Por que eu fiz essa distinção aí? Porque você não pode confundir um cargo em comissão, que é uma coisa, né? O cargo, você sabe que é um conjunto de atribuições, é um conjunto de responsabilidades, beleza? É essa a definição técnica de cargo público. Só que o enunciado está falando o quê? Função de confiança. Função de confiança não é um espaço dentro da administração. O cargo público é como se fosse um espaço. Mas você ocupa o cargo de agente, de técnico, de oficial, de perito, legal? Estes são espaços definidos, conceituados dentro da administração pública. Já a função de confiança são atribuições especiais que serão designadas a servidores de carreira, a servidores efetivos. Ah, professor, então a função de confiança é diferente do cargo comissão. Exato. O cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Já as funções de confiança, olha o nome, tá? Se é função de confiança, eu tenho que confiar. O caba tem que ser bom, tem que manjar dos paranauê ali, professor. Tem que conhecer a administração pública. Legal? E aí, estas funções, elas só serão atribuídas àqueles que ocupam cargos efetivos, tá? Que são os chamados servidores de carreira. Você já deve ter ouvido falar isso, né? De carreira por quê? Porque o cara passou, estudou, ralou, beleza? E aí ele tem um plano de carreira lá dentro do cargo que ele ocupa. Show de bola? Então vamos às alternativas. Olha lá, ele está falando, é exatamente essa aqui, né? Ó, letra B. Exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Só quem fez concurso pode ser designado, né, para desempenhar uma função de confiança. Show de bola? Gabarito letra B, de bravo. Avança aí comigo, avança. Um dos temas que tem tomado a agenda pública nos últimos anos diz respeito a situações peculiares de ingresso e permanência no serviço público brasileiro. A partir das regras de recursos humanos estabelecidas pela Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. Cargo em comissão é aquele ocupado por pessoas que não pertencem ao quadro funcional como servidores públicos, mas podem exercer suas atividades dentro das normas da organização pública. Ó, ele está falando do cargo em comissão aqui, né? É aquele ocupado por pessoa que não pertence ao quadro funcional como servidor público. Pera lá, volta aqui, ó. O cargo, ele pode ser efetivo ou em comissão. Beleza. A partir de um momento que você ocupa, né? Pensa no cargo público como se fosse uma moita. Uma moita, professor? É uma moita, aquele espacinho ali dentro da área de campo, aquela moita, né? Você vai lá, faz o número 1, número 2 e sai. Você ocupa aquela moita, beleza? O cargo público é assim. É uma moita dentro da administração. A partir do momento que você ocupa a moita, você faz parte dos quadros da administração, seja ocupando uma moita, né, por provimento efetivo, cargo por provimento efetivo, ou o cargo em comissão. Perceba, o cargo em comissão é um lugar dentro da administração pública. Legal? Como você vai falar, não é servidor público, se o cara está dentro da estrutura da administração? Beleza? Então fica ligado,
tá bom? Letra B. Redistribuição é quando o servidor é transferido para um cargo de maior valor hierárquico. Já pode parar por aqui, né? Qual é o cargo de maior valor hierárquico, no sentido de hierarquia, aí estamos a tratar de promoção e não redistribuição. Redistribuição é rearranjamento interno ali, né? Nas divisões de tarefas dentro da repartição pública, tá bom? Reversão ocorre nos cargos de direção e chefia. Quando o ocupante do cargo se afasta ou fica impedido de exercer suas funções por motivos legais, o substituto assume automaticamente. Não, o instituto da reversão, ele acontece em relação àquele servidor que foi aposentado, tá? Seja aposentadoria por tempo de serviço, né, preenchidos os requisitos, ou aposentadoria por invalidez. Então, a reversão, o bizu é você lembrar do aposentado. Sujeito fazia parte da administração pública ativamente, foi para a inatividade, estava aposentado, sei lá, porque sofreu um acidente, né, foi considerado inválido, não foi possível a readaptação, considerou inválido. E aí, por conta do avanço da medicina, tal, fizeram a prótese lá, o cara conseguiu voltar, né, a desempenhar as atribuições do cargo, aí ele vai ser revertido no cargo ocupado, beleza? Então, o aposentado por invalidez teve lá uma situação, conseguiu se reestabelecer para o desempenho das atividades, das funções, ele vai ser revertido, tá bom? Letra D. Meses antes do término do período do estágio probatório é realizada a avaliação do desempenho do servidor, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento do sistema de carreira correspondente. Olha só, se liga, tá? O estágio probatório é aquele período em que o agente público, ele ingressa nos quadros da administração e aí ele vai ser avaliado. Por que tem essa avaliação, professor? Para pensar. Numa empresa, né, quando você fala, abriu o cargo para trainee. O que é o trainee? É o cara que vai assumir determinadas funções dentro da empresa, ele vai ficar em uma fase de treinamento, se o cabo for bom, ele fica. Beleza? Dentro da administração, grosso modo, é mais ou menos assim que funciona. Você passou num concurso público. Em tese, você provou a sua capacidade cognitiva, né? Através da realização de prova objetiva, subjetiva, tem concurso que tem o TAF, né? Prova física, exames médicos, beleza. Tô dentro, professor. Só que calma. Durante os 3 primeiros anos, você vai ser constantemente avaliado. A chamada avaliação periódica, ela casa com a ideia do princípio da eficiência. Eficiência. É a administração pública testando. Será que... Beleza, você passou na prova, passou em todas as etapas do concurso, mas agora não, com a mão na massa. Será que você vai aguentar, né, vai sustentar aqui as suas funções, as suas atividades? E aí, através dessas avaliações de desempenho, né, o chamado estágio probatório, você será dioturnamente provado, no sentido de experimentado. Vamos ver se você serve para suas atribuições. Show de bola? Ao final desses 3 anos é feita a avaliação. Se você for aprovado, você adquire a tão almejada estabilidade. Estabilidade no cargo significa, agora eu tô aqui, vai ser difícil me tirarem, tá? Você pode sair desse cargo ocupado? Pode, mas aí as situações são mais restritas, tá bom? Legal? Então, como alternativa está falando aqui, meses antes do término do período de estágio probatório é realizada a avaliação de desempenho de acordo com o que dispuser a lei e regulamento do sistema de carreira correspondente. Beleza. A ideia do princípio da eficiência, tá? Vamos ver a letra E aí, um servidor público de carreira não pode assumir cargos em comissão, pois necessariamente precisa haver indicação da iniciativa privada, razão pela qual é permitido que os ocupantes de cargos comissionados exerçam mais de um cargo em comissão. Não, servidor público de carreira ocupa um cargo de provimento efetivo, mas ele também pode ser nomeado para um cargo em comissão.
tem problema nenhum. Se ainda dentro das hipóteses de cumulação, pode acumular os 2 cargos. Beleza? Não tem problema nenhum, porque o cara já é de carreira, pô. Já passou na prova. Como que você vai falar que ele não pode ser indicado para um cargo em comissão? Legal? Normalmente os cargos em comissão, né? Pega lá, PF, PRF, Polícia Penal. Pô, a chefia, assessoramento e direção são cargos comissionados. Beleza? Você vai desempenhar aquelas atribuições, depois não quer mais, volta para suas atividades iniciais. Legal? Então, gabarito letra D de delta. Avança comigo. A estabilidade como direito de permanência no serviço público. Aqui, ó, é o que tratamos, né, ainda há pouco. Estabilidade, direito de permanência, destinado aos servidores detentores de cargo de provimento efetivo. Estabilidade só em cargo efetivo. Lembre-se, cargo em comissão, livre nomeação e exoneração. Tá? Do mesmo jeito que você entrou sem concurso, você vai sair, tá? Só PT saudações. As regras sobre estabilidade estão disciplinadas no artigo 41 da Constituição, com a redação dada pela emenda constitucional. Assinale a alternativa que apresenta qual o tempo necessário para o efetivo exercício para aquisição da estabilidade. Ó, muito cuidado, tá? Embora pareça simples essa situação aqui, os 3 anos, tá? Já vou dar o gabarito. Muito cuidado com o enunciado. Essa questão aqui, ó, ela nos questionou a respeito do entendimento constitucional, que é o que vale. Estágio probatório são 3 anos, tá? Só que a observação que eu faço aqui, ó, lá na Lei 8.112 de 1990, o prazo que ainda consta da redação do Estatuto do Servidor Público Civil, Poder Executivo do âmbito federal, é 2 anos. 2 anos. Por que que eu estou fazendo essa ressalva aqui? Quando você vai estudar a Lei 8.112, você vai fazer, né, a leitura, fazer as suas anotações, vai lá 2 anos. Aí você vai falar 2 anos. Tá, e aí lê na Constituição 3 anos. 2 anos, 3 anos, 2 anos. Qual que é o certo na hora da prova? Ah, professor, vou fazer a média. 3 mais 2, 5, dá 2,5. Vai 2,5, tá bom, né? Faz a média. Não, animal. Presta atenção, que média? Isso aqui não é aula de estatística, média, mediana. Cuidado, porque o texto constitucional, ele sofre, vez em quando, alterações, através de emenda constitucional. O artigo 41, ele foi alterado. E aí o texto constitucional, ele é hierarquicamente superior ao Estatuto dos Servidores. Resumidamente, vale os 3 anos, tá bom? Na prática, são 3 anos de estágio probatório. Só que cuidado, se a questãozinha vier, né, aquela questãozinha miserável, lazarento, ela vai falar de acordo com o Estatuto do Servidor, de acordo com a 8.112, qual que é o prazo de estágio probatório. Texto de lei, muito embora ele não seja aplicado na prática, o texto da Lei 8.112 fala 2 anos. Beleza? Então, tomar muito cuidado com isso. Já faz algum tempo que eu não vejo, mas pode aparecer de acordo com a Lei 8.112, prazo de estágio probatório 2 anos. De acordo com a Constituição, 3. E se não vai de acordo com ninguém? Fala, qual que é o prazo de estágio probatório? 3. Combinado? 3 anos. Fechou? Próximo. Servidor efetivo é estável. Então, ó, passou, fez concurso. Olha só, servidor efetivo, concurso público. Se é estável, já passou pelo estágio probatório. Beleza? Não está escrito, mas é isso que a gente extrai do enunciado. Não possui uma garantia contra qualquer forma de demissão. A Constituição Federal apresenta hipóteses em que o servidor estável poderá perder o cargo de forma não voluntária. Sobre isso, assinale as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Beleza? Primeira dica. Ele está perguntando aqui, ó, verdadeiros ou falsos, tá? Já tem o cara que ele já está acostumado com o Rio Boy, ele vai colocar aqui certo, errado. Cuidado! Embora seja de alternativas ali, né? É um requisito básico, tá? Para depois se não dar nó nas tripas. É certo, errado, tô acostumado, professor. Então, verdadeiro e falso, beleza? Sobre isso, analisar afirmativas. Então, vamos lá. Servidor efetivo estável
ele tem a estabilidade gera para ele, né, uma segurança jurídica maior. O que eu quero dizer com isso? Ele pode ser demitido? Pode, mas as situações são mais restritas. Tá? Não é porque ele adquiriu estabilidade que ele virou, né, o Deus na Terra. Não, nada disso. Se fizer caca, dependendo da caca, vai cair fora, tá bom? Mas são situações que demandam uma instrução maior, né? Ampla defesa, o contraditório, enfim, é mais difícil ser demitido. Legal? Então vamos às hipóteses aqui, ó. Sentença judicial transitada em julgado, pode ser demitido? Pode, verdadeiro. É uma das hipóteses. Por processo administrativo com ampla defesa, se praticou uma infração cuja pena é de demissão, teve processo, teve ampla defesa, pode ser demitido? Pode. Insuficiência de desempenho, verificada mediante avaliação periódica na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Se reprovou no estágio probatório, amigo, estágio probatório, você está sendo provado. Se não cumpriu com os requisitos mínimos nos índices lá de avaliação de desempenho, roda, beleza? Beleza. E aí a última hipótese, excesso de despesa com o pessoal, nos termos do artigo 169, parágrafo 4º. Também, né? Esta situação aqui é excepcionalíssima, mas também encontra guarida aí no texto constitucional. Então todas verdadeiras, né? Todas verdadeiras. São hipóteses em que o servidor estável pode cair fora, né, professor, de forma não voluntária. Exatamente. Dá um gelo, né, professor? Você olha, verdadeiro, tudo verdadeiro. Aí vamos ver se tem, tem alternativa, é tudo verdadeiro, mas você fica querendo procurar uma falsa. Você fala, não pode ser tudo verdadeiro, não pode. Confia, beleza? Faz a leitura, identifica ali os pontos, quais são os pontos chaves, beleza? E vai na confiança. Tem que ter confiança para fazer prova. Ai, meu Deus do céu, tô com medo. Tem que ser confiante, tá? Você tem que mentalizar que o dia da sua prova vai ser o dia da sua vida. Você vai arregaçar, você vai arrebentar com a banca examinadora. Legal? Beleza, então gabarito aqui, ó. Tudo vê. Fechou? Beleza? Então espero que vocês possam ter aí feitos os ajustes em relação ao tema, sempre muito importante, tá? O direito administrativo, ele sempre vai ser analisado sob a ótica do direito constitucional. E falou em direito constitucional, administração pública, artigos 37 a 41. Fechou? Espero que você tenha curtido, um grande abraço e até a próxima.